fui na padaria comprar dinheiro e deixei o portão aberto e o portão fugiu. Então, se inscreve no canal da Aloysio e nunca nem vi. A gente, um vídeo novo hoje. Ela é minha prima, gente, a gente fez o canal juntas. Minha mão tá suja, mas não liga não. Com certeza. Isso aí. É que eu tô comendo. Com certeza. Agora que tá Agora que tá feito. Gente, ela só faz assim, ó. Cadê a linguinha? Gente, agora eu vou postar no